Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Paulo ensinando a igreja de Corinto a virtude da generosidade. Lembrando sempre, Paulo se utilizou do exemplo das igrejas da Macedônia, do próprio ministério terreno de Jesus Cristo, do crescimento espiritual da igreja de Corinto, da passagem do maná no deserto em Êxodo 16. Tudo isso para demonstrar a importância de fazer a oferta destinada à assistência aos santos. O apóstolo Paulo, ele também demonstra nesse texto de que a oferta é também um campo de prova. Ela está provando aquele que pede a oferta, ela está provando aquele que dá a oferta, ela também está provando aquele que recolhe a oferta. Neste cenário, todos somos provados pelo Senhor. Por quê? Porque o que o Senhor quer extrair de nós é o amor à obra de Deus, o amor à igreja, o amor ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo demonstrou que ele queria provar a sinceridade do nosso amor. E a oferta era uma oportunidade para fazer esta prova. O apóstolo Paulo também, ele considerou e traduziu a oferta como um firme fundamento de glória. Ela é um firme fundamento de glória. Primeiro porque, ao ofertarmos, nós nos modelamos em Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que na sua riqueza ele pudesse nos enriquecer. E quando nós estamos ofertando, nós estamos nesse processo de nos mostrarmos dependentes de Deus, nos fazendo pobre, porque nós estamos tomando da nossa oferta e levando àquele que está necessitado, para que ele possa ser enriquecido mediante aquilo que nós temos. O ato de dar, ele do ponto de vista financeiro, ele está nos empobrecendo. No entanto, ele está enriquecendo o outro. Agora, por que eu me sujeito a me empobrecer ao fazer a minha oferta? Porque eu estou na dependência de Deus. E Deus supre a necessidade de todo pobre e necessitado. E ao eu dar a minha oferta, eu também estou me colocando como um pobre e necessitado. Porque eu entreguei, então eu estou precisando que o Senhor me dê aquilo que eu estou precisando. Ora, nós vamos hoje observar a real função da colheita, porque nós demonstramos na live anterior a respeito da bênção, da colheita e a relação dela com a bênção. Provérbios diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Nós demonstramos que quando nós lemos um texto do Antigo Testamento, nós temos que trazer ele à luz do Novo Testamento para fazer a analogia e a aplicação daquilo que serviu para Israel, daquilo que é aplicável para a igreja. Quando nós lemos em Provérbios, quando diz: a bênção do Senhor enriquece, quando nós lemos a mesma expressão bênção no Novo Testamento, há um acréscimo de um adjetivo, a bênção espiritual. E aí nós demonstramos, através da carta de Paulo aos Efésios, a realidade da bênção espiritual dada à igreja. Ele primeiro fala da escolha, nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensível. Depois ele fala da predestinação, nós somos predestinados para nos tornarmos filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele também fala da redenção, da remissão dos nossos pecados, e ele fala que tudo está caminhando para a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. Então, a nossa bênção, a bênção da igreja, ela é uma bênção eminentemente espiritual, diferente de Israel, que é uma bênção eminentemente material,
porque há uma conexão entre Israel e a terra. Seja bem-vinda, Vanessa. Bom você estar aqui conosco nesta noite. Então hoje nós vamos colocar qual é a real função da colheita. Retornando ao ponto onde nós tínhamos parado, segundo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 6, nós lemos a seguinte expressão: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui um princípio bíblico. Só que antes de nós construirmos esse princípio bíblico, nós temos que desconstruir certas coisas, certos entendimentos que nós temos. Isso está em Jeremias capítulo 1, o versículo número 10. Diz assim: Olha, que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Muitas vezes, para nós aprendermos um conceito novo, nós temos que desconstruir o conceito que antes tínhamos. Há uma máxima dentro da palavra de Deus que o Espírito Santo, ele não responde uma pergunta que nós já temos resposta. Então, por exemplo, se eu pergunto assim: Senhor, como eu faço como eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É uma pergunta válida. Eu preciso saber como é que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Aí em seguida eu digo assim: buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa orar, jejuar. Ora, eu fiz a pergunta e já me dei a resposta. Se eu fiz a pergunta e me dei a resposta, o Espírito Santo está desobrigado em me responder. Então, se eu quero uma resposta do Espírito, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: Senhor, como é que eu faço para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Ponto. Essa é a pergunta. Aí eu penso um pouquinho, vem a resposta. Primeiro orar e depois jejuar. Eu digo, não é esta pergunta, não é esta resposta que eu quero. Esta resposta está vindo ainda de mim. Eu estou perguntando ao Senhor, vou perguntar de novo: como eu faço para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Aí vem a resposta: você deve evangelizar. Bom, a resposta vem muito rápido. Eu terminei de fazer a pergunta, já tenho a resposta? Não, eu vou congelar essa resposta. Eu continuo perguntando: Senhor, como é que eu faço para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? E eu vou sustentando essa pergunta. E eu não aceito as respostas que vão chegando, porque as respostas muito rápidas geralmente são aquelas que a gente já pensa que é a resposta da pergunta que estamos fazendo. E normalmente o Senhor vai nos responder utilizando alguém para nos falar. Seja um livro que vamos ler, alguma pregação que vamos ouvir, alguma coisa que vamos ler na palavra de Deus. Então a instrução, ela vai vir de algum lugar. Então se eu respondo aquilo que eu pergunto, eu já tenho a resposta. Da mesma maneira, quando nós olhamos um texto desse, em que nós lemos: o que muito colhe, muito planta, muito colhe, a resposta parece muito óbvia. Então o pregador fala assim: olha, se você der uma oferta de 10, você vai recolher 100 vezes mais. Então faz a multiplicação. 10 vezes 100 vai dar 1000, não é? 10 vezes 100, 10 vezes 100 vai dar 1000. 10.000 vezes 100 vai dar 100.000. Então, nós vamos fazendo a conta dessa maneira, porque parece muito óbvio. Se eu vou plantar, eu vou colher 100 vezes mais do que eu vou plantar. Se nós estamos falando de dinheiro, pega o valor e multiplica. Então, aí você chega a uma conclusão desse valor. Então, primeiro, olhando para o texto de Paulo, nós temos que desconstruir
o nosso entendimento. E como vamos fazer para desconstruir o nosso entendimento? Vamos lá. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Na visão simplista, qual é a lógica que nós temos? Se eu ofertar 10.000, eu vou colher 100 vezes mais multiplicado por 10.000. Se eu ofertar 5.000, eu vou colher 100 vezes mais multiplicado por 5.000. Se eu multiplicar 1.000, eu vou colher 100 vezes mais multiplicado por 1.000. Geralmente o pregador faz isso, ele começa num valor alto, dá um montante financeiro, olha, quem é aqui que vai dar 10.000 para o reino de Deus? 20.000, dependendo do lugar, ele começa até, quem vai dar 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500, aí ele para. Ele podia descer até R$2, né? Mas ele para num determinado momento. O que ele está fazendo? Ele está citando o valor, porque ao citar o valor, ele está induzindo a pessoa a pegar aquele valor e multiplicar. Multiplicar por 100, por 60, por 10 ou por 20. Então a pessoa, quando ela está dando uma oferta, ela está fazendo esse procedimento aqui. Aqui está o gasofilaço. Eu tenho que pôr a minha oferta no gasofilaço. Se eu olho para a oferta e digo, eu vou receber, então eu estou pondo a minha oferta e vou receber. Paulo, ao ensinar a igreja de Corinto a dar oferta, ele diz assim, dê a oferta, porque a oferta tem um destino, atender a necessidade de Jerusalém. Eu vou pôr a minha oferta e minha oferta vai para Jerusalém. Então, quando eu ponho a minha oferta, eu estou provando o meu amor para com Jerusalém. Agora, se você diz, põe a oferta que você vai ser abençoado, então o meu movimento é esse. Eu ponho para voltar a receber. Então, eu estou vivendo para mim mesmo. Eu estou dando algo porque eu quero um retorno. Ora, qual é o problema de fazer a conta financeiramente? O problema é que Paulo, ele não usa a palavra dinheiro para pedir uma oferta. Se você pegar ele, por exemplo, ele fala assim, em 1 Coríntios capítulo 16, o verso 2 e 3, ele diz assim, no primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Ele não fala conforme o seu dinheiro. Ele usa a expressão prosperidade. Então, Paulo, ele não está utilizando o termo prosperidade. Ora, o pregador, quando ele usa o termo dinheiro, ele lê, por exemplo, o texto seguinte, Marcos 10, 30. Ele diz assim, dê uma oferta de 10.000, de 5.000, de 1.000, e aí ele lê o texto, Marcos 10, 30, que não receba já no presente século o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Ora, se eu peço uma quantidade em dinheiro, e cito o texto que vai ser multiplicado 100 vezes mais, quem está entregando a oferta, o que ele pensa? Eu coloco o dinheiro e 100 vezes mais vai me retornar. Então há uma relação de entregar e receber de volta. Ok. Nós estamos dizendo que Paulo, e outro texto que também apoia esta ideia de multiplicação é Mateus 13, 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30. Então a pessoa é induzida a pensar que quando ela coloca o dinheiro no gasofilaço, ela vai ter um retorno
proporcional à dinâmica da sua fé. Ou ela vai ter 100, ou ela vai ter 60, ou ela vai ter 30. Qual é o drama? É que eu estou entregando a minha oferta para receber algo de volta. Enquanto que Paulo diz assim, entrega a tua oferta, que ela será encaminhada a Jerusalém para dar assistência aos santos de Jerusalém. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a mensagem de Paulo é o oposto desta matemática simplista. Então, como é que Paulo fala acerca do que ele está dizendo? Por exemplo, em Atos capítulo 24, verso 17, Paulo está voltando para Jerusalém e ele contando da sua experiência, ele diz assim, reportando a sua volta a Jerusalém, porque ele já depois da sua volta ele fala isso. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Observa que Paulo, isso é muito latente no judeu. O judeu, ele sempre tem um dinheiro para ofertar a quem pede esmola. O pobre que pede esmola, o judeu, ele sempre carrega algo no bolso para que quando alguém lhe pede, ele entrega. Então ele tem essa reserva. Então Paulo, quando ele fez as viagens missionárias dele e ele está voltando para Jerusalém, ele se sente compelido a trazer uma parte do dinheiro que ele ganhou nessas viagens todas para dar esmolas a quem de direito em Jerusalém. E ele diz, esmolas. Depois, aí vamos agora examinar os apelos de Paulo quando ele vai falar à igreja, para a igreja tirar uma oferta. E a ideia aqui é o seguinte, Paulo, ele não está utilizando do termo dinheiro. Em nenhum momento ele chega diante da igreja e fala assim, dê dinheiro de oferta. É óbvio que se eu vou recolher uma oferta, presumidamente a oferta vai ser dada em dinheiro, cartão de crédito, mas é dinheiro, dinheiro não é conta bancária, você está transferindo dinheiro. Mas Paulo não usa a expressão dinheiro. Depois eu vou mostrar as expressões que Paulo usa e depois eu vou explicar por que ele não usa a expressão dinheiro ao estar diante da igreja pedindo oferta. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1, ele diz assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Nota que Paulo não fala quanto ao dinheiro recolhido, ele fala quanto à coleta para os santos. A palavra dinheiro não aparece, aparece a palavra coleta. Subentende que vai ser recolhido dinheiro, mas Paulo não usa a expressão dinheiro. Ele fala quanto à coleta, e olha como ele traz a finalidade. Coleta aos santos. Lembra? Coloca a tua oferta no gasofilaço, que ela tem aquela destinação. Quanto à coleta aos santos, isso está em 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 1. Em Romanos, capítulo 15, o versículo 26, ele vai tratar de novo do assunto. E ele diz, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta. De novo, levantar uma coleta. Ele não diz levantar dinheiro, ele diz levantar uma coleta. A coleta vai chegar no gasofilaço da igreja, no lugar onde se recolhe o dinheiro. A coleta. E aí ele fala, esta coleta em benefício dos pobres. Novamente, ele está apontando para a coleta e a finalidade. Se a gente vai na maior parte dos lugares onde é feito um clamor por coleta, a finalidade não aparece. Traga a coleta, mas a finalidade da coleta não aparece. E Paulo coloca a coleta e a sua finalidade consequente.
E qual é a finalidade da coleta? A assistência aos santos. Em 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 4, ele diz assim: pediram-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Observa de novo a ênfase na finalidade. E ele usa a palavra assistência. Vamos prestar uma assistência aos santos. Como é que se faz essa assistência? Ele não está. Você tem que implicitamente deduzir. Ele não está enfatizando a maneira como essa assistência é para ser feita. Ele apenas diz: vamos participar da graça de participar desta assistência aos santos. Em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12 e versículo 13, o apóstolo Paulo vai novamente tratar do assunto e ele diz: porque o serviço desta assistência aos santos, e ele vai falar que há um serviço sendo prestado. Observa que há um ato de doação, um serviço está sendo prestado. Ele continua: não só supre a necessidade dos santos. Observa que Paulo, ele aponta a igreja na oferta para o objeto da oferta. O objeto da oferta não é colocar ela no gasofilaço. O objeto da oferta vai muito mais além do que isso. O objeto dela é dar assistência aos santos. E aqui eu abro um parênteses. Eu estava ouvindo hoje o noticiário, e novamente a ONU, ela está colocando que nós vamos passar por uma das mais graves crise humanitária da história. A fome, ela vai afetar um número muito grande de pessoas. A conta que eu já ouvi de um outro pronunciamento dele chega a 200 milhões de pessoas. A igreja, ela está no mundo e ela também vai ser afetada no mundo. Então muitos dos nossos irmãos vão passar por profunda necessidade. Então quando nós estamos aqui tratando da assistência aos santos de Jerusalém, as igrejas da Macedônia e da Acaia viram nisso uma oportunidade de ajudar a igreja de Jerusalém, nós vamos encontrar muitas oportunidades nesses dias de encontrar pessoas que vão depender da ajuda de outras pessoas em todas as faixas sociais, em todas as camadas sociais. Então, voltando. O apóstolo Paulo escreve: o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus. Observa, eu vou fazer o movimento da mão. Serviço dessa assistência aos santos. Imagina que a tua oferta está saindo daqui para lá, aos santos. E aí ele fala: uma vez que você fez esse movimento aos santos, a oferta tua redunda em graças a Deus. Visto como, na prova, quer dizer, nós estamos sendo provados, na prova desta miniciação, de novo o movimento para fora, dessa miniciação, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então observa que o movimento da oferta é sempre um movimento para frente e para cima. E Paulo em nenhum momento utilizou da palavra dinheiro. Ele está falando de serviço, ele está falando de ministração, e ele está falando de assistência, e ele está falando de liberalidade.
Em nenhum momento ele usa o termo para pedir uma oferta. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 1, ele de novo vai usar a expressão, ora, quanto à assistência, oferta é uma assistência, e aí ele vai dar de novo a finalidade, a favor dos santos. É desnecessário escrever-vos. Então a igreja está muito consciente que ela tem que praticar, ou ela tem que dar assistência aos santos. Então esse é o movimento da oferta. Em 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 3, Paulo também vai tratar desse assunto e diz, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem, olha o termo que ele usa, as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Note que Paulo agora ele vai, olha o movimento. Há uma dádiva aqui, e essa dádiva será levada, finalidade, será levada a Jerusalém. O que está acontecendo com Jerusalém? Eles estão passando fome, sofrimentos, tribulações, saque dos bens. E eles estão precisando de auxílio. E Paulo vai dizer, há uma dádiva sendo levada para lá. Ele usa a expressão dádiva. Ele não está usando a expressão dinheiro. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 11, novamente Paulo trata do assunto e vai dizer, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributado graças a Deus. Observa que em nenhum momento Paulo está dizendo, com a tua oferta você tem algo para você. Ele está dizendo, com a tua oferta os santos vão receber algo, com a tua oferta Deus vai receber graças. Então é um ato de para fora de si e para cima de si. Não é um ato que você está trazendo para dentro de si. Você está entregando. Por isso que Paulo enfatiza, melhor é dar do que receber. Então eu não posso imaginar que eu estou entregando a minha oferta porque eu quero receber algo de retorno com ela. Se eu estou entregando para receber algo em retorno por aquilo que eu entrego, eu já estou remunerado por aquilo que eu fiz. Não há uma graça diante de Deus, porque eu já recebi o retorno de Deus por aquilo que eu estou fazendo conta. Eu vou receber 30 vezes, 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Então eu já fiz a conta. E é igualzinho na oração. Quando Deus diz assim, quando você entra, ora em secreto, porque se você orar publicamente, você já recebeu o teu retorno, que é o louvor das pessoas, dizendo, ó, quão espiritual é aquela pessoa que está orando em público. Então, ao fazer essa oração para os outros verem, o louvor que eu recebo dos outros já é a resposta da minha oração. Agora, se eu faço isso no secreto, Deus me recompensa publicamente. Então, esse é o princípio. Então, quando eu estou entregando a minha oferta, eu estou dando ações de graças a Deus por algo que está acontecendo comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15, 5, aliás. De novo, portanto, julguei conveniente recomendar-vos aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão, olha o que ele vai falar, a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta, olha só, uma dádiva que é uma expressão de generosidade e não de avareza. Generosidade, eu estou empurrando a minha dádiva para fora. Eu estou dizendo, dádiva vai para os santos em assistência a eles, graças a Deus porque eu estou fazendo isso. A avareza, dádiva volta para mim e me entrega uma recompensa. Então Paulo diz
que essa dádiva seja expressão da generosidade. O que é generosidade? É dar gratuitamente, é dar sem cobrar um retorno, é dar para que vamos colocar o generoso, é dar na medida exata, é dar com senso de medida, é dar, por que senso de medida? Porque eu dou aquilo que a pessoa está precisando para resolver cabalmente o problema dela. Então eu dou com senso de medida. Eu dou com equilíbrio. Por quê? Paulo dá a medida. Dê de acordo com a tua prosperidade. Dê de forma que isso não seja um peso para você. Dê de forma que isso seja um ato de alegria. Então dê com equilíbrio. Dê com conhecimento de causa. É por isso que Paulo está dizendo o tempo todo, essa dádiva está indo para os santos de Jerusalém, que estão passando por sofrimentos, tribulações, saques de bem. Então eu estou dando com propósito, eu estou dando por motivações corretas, eu estou dando por generosidade e não por avareza. Eu estou empurrando a minha oferta para frente e não trazendo ela de volta. Eu estou dando pelo prazer de ajudar, e não porque eu estou enxergando um jeito de ser retribuído naquilo que eu estou dando. Então esta é a lógica, por isso que Paulo diz, prepare de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 14. Olha como Paulo vai tratar agora. Suprindo a vossa abundância, ou seja, Deus supriu a vossa abundância, quer dizer, ele está dizendo, você recebeu uma coisa incomensuravelmente grande, quer dizer, você já plantou, você já recebeu, o que você recebeu é uma abundância, é algo grande, pega parte disso que você recebeu no presente e supre a falta daquele. Olha de novo a finalidade. Pega da tua oferta e supre a falta dos santos de Jerusalém. De tal forma que haja igualdade, quer dizer, eu tenho um pacote, eu tiro metade do pacote, permanece comigo, a outra metade segue para Jerusalém, e há um equilíbrio. Eu fiquei com uma parte e ele ficou com uma parte, de forma que ninguém foi prejudicado nessa equalização divina. Agora, até aqui, nós temos falado que Paulo, ele não usa a expressão dinheiro. Ele, em todo o tempo em que ele vai falar de oferta, ele fala de coleta, ele fala de assistência, ele fala de serviço, ele fala de ministração, ele fala de dádiva e ele fala de abundância. Em nenhum momento Paulo usa dinheiro como uma forma de apelar para que o indivíduo entregue alguma coisa. Agora, quando Paulo utiliza dinheiro, aí ele muda a conversa. Aí ele não está pedindo uma oferta, ele está dando uma advertência. E essa advertência se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. E ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça de ter amor pelo dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Agora, faz uma pergunta. Por que Paulo, quando ele vai diante da igreja e ele pede uma oferta, ele fala de coleta, de assistência, de ministração, de abundância, mas ele não usa a expressão dinheiro? Agora, por que quando ele usa a expressão dinheiro, ele muda de conversa e ele dá uma advertência? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que há por detrás disso? Não seria mais simples? Não seria mais claro?
nós podemos facilitar o cálculo da bênção e chegar para o indivíduo e dizer assim, para ele entender essa matemática simples. Olha, eu quero levantar uma oferta. Aqui tem dois jarros. Você pode encher esse pequeno e você vai ganhar 100 vezes mais. Você pode encher esse grande e você vai ganhar 100 vezes mais. O que eu estou falando? Eu estou dizendo, traga a tua oferta, porque ela vai te beneficiar. Muitos pregam, muitos pedem a oferta dessa maneira. Entrega a tua oferta e ela vai te beneficiar. Agora, vamos fazer uma analogia. Não vamos falar mais de dinheiro nem de oferta. Eu não sei se muitos de vocês sabem, porque já faz tanto tempo que isso aconteceu, mas houve uma época que não tinha televisão. Eu vivi essa época. A cidade mais próxima que tinha uma televisão era Campo Grande, eu morava em Dourados. E aí, quando nós íamos para Campo Grande, nós íamos na casa dos nossos tios, lá tinha uma televisão, e aí a gente conseguia ver 1 hora de programa de televisão. Mas em muitos lugares não havia televisão. Internet, então, internet é coisa da década de 90. A televisão, nós estamos falando da década de 70. Então, a televisão e a internet é coisa recente. Mas houve uma época que não havia televisão. Agora é interessante. Hoje tem televisão em todo lugar. Você vai na rodoviária, tem um aparelho de TV. Você vai no restaurante, tem um aparelho de TV. Você vai no quarto e tem um aparelho de TV. Você vai na sala, tem um aparelho de TV. Você vai na sala de espera do dentista, tem um aparelho de TV. Você vai no carro, senta no banco de trás, tem um aparelho de TV. Se você senta no banco da frente, tem também um visor lá, um aparelho de TV. Em todo lugar tem um aparelho de TV. Mas por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque quando não tinha aparelho de TV, você pegava uma criança de 0 até 12 anos de idade, e muitas dessas crianças, elas não sabiam que havia diferença de sexo entre o homem e a mulher. Porque aquelas crianças, elas sempre se viam vestidas. Então, quando acontecia um caso, uma situação fortuita, de que uma criança percebia que havia algo diferente na outra, porque alguma delas foi fazer a sua necessidade, ela ficava, mas o que é aquilo? Por que está diferente um do outro? E aí ela se perguntava da diferença. Então, naquela época, quando não tinha TV, na internet, as crianças só conseguiam saber o que era sexo depois dos 12 anos, assim, muitas vezes na juventude. Alguns se preservavam para o casamento, então só ia descobrir o sexo no casamento, na lua de mel. É claro que eu estou falando genericamente, havia exceção, mas essa era a situação. E hoje? Hoje, uma criança de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos, sentado com os pais no sofá, elas estão assistindo uma cena de sexo na frente delas. Se você vai almoçar no restaurante, você olha para a tela e tem uma cena de sexo ao vivo dentro de um bar, dentro de um restaurante, em horário do dia. Você está olhando a cena, está todas as famílias reunidas de todas as idades, você bate o olho na tela e você não foi ali para ver uma cena de sexo, você foi ali para almoçar com a sua família. Mas toda a família está, porque tem uma televisão exposta a uma cena de sexo acontecendo em praça pública. Então, em todo lugar que você vai, há uma exposição do sexo. E o que acontece isso? Como a exposição aumentou,
os educadores dizem o seguinte: já que aumentou a exposição, nós temos que ensinar a criança sobre sexo com 5 anos de idade, com 6 anos de idade. Então, no material escolar de criança de 5, de 6 e talvez até faixa etária menor, o professor já mostra para a criança a diferença entre um homem e a mulher. E qual é a consequência dessa autoexposição ao sexo para todas as faixas etárias? O resultado é que hoje nós temos crianças com 10 anos grávidas, com 12 anos grávidas. Eu atendi em inúmeros casos em que eu, conversando com adolescente na faixa de 12 anos, de 13 anos, a hora que ela falava para mim o que ela estava sentindo, eu dizia: você está grávida? Ela falava: de jeito nenhum. Eu falei: pode fazer o exame, você está grávida. E ela ia fazer o exame e ela estava grávida, com 10 anos, com 12 anos, com 14 anos, com 13 anos. Por quê? Porque há uma exposição ao sexo. E ao ter essa incidência de exposição, o sexo está movendo as entranhas do ser humano. E quando ela move as entranhas do ser humano, o que aflora é a carne. E quando aflora a carne, aflora todo tipo de paixão. E aí todas as fronteiras são derrubadas. Eu me lembro que eu na década de 50, de 60, 61, eu nasci em 61, então eu já conseguia ler com 9 anos, eu lia bem, claro que aprendi a ler antes, mas estou dizendo assim, ler jornal, ler revista. Com 9 anos eu lia, então 9 anos com 1 dá 1970. Eu me lembro que quando eu pegava as revistas para ler de 1970, aquelas revistas de casa, sobre casa, sobre relacionamento, qual era a principal matéria da revista? Nós temos que quebrar o tabu da virgindade. A virgindade não é só, tem que ser quebrada, isso é um tabu. O tabu é coisa e vai, quebra. Durante os 5 ou 10 anos, acho que os 10 anos, eu via matérias insistentemente sobre a necessidade de quebrar o tabu da virgindade. Depois, quando chegou na década de 80, não havia mais essa matéria. O tabu já estava quebrado. E hoje nem se fala mais isso, nem se cogita mais. A ideia tem que experimentar primeiro e casar depois, não é igualzinho Jacó. Jacó, pelo muito que amou Raquel, ele esperou por ela 7 anos. Hoje a proposta é assim, vamos ter sexo primeiro, experimentamos e depois casamos. E aí experimenta e depois não casa, e aí vira aquela confusão. Mas por que eu estou colocando isso se eu estou falando de oferta? É porque eu falei que em momento algum na oferta o apóstolo Paulo usa a expressão dinheiro, porque ele sabe que se ele subisse no púlpito e dissesse: quem tem 10 mil para dar de oferta, imediatamente a pessoa ia pegar 10 mil, multiplicar por 100, 10 mil, 100 mil, nem sei como é que faz essa conta, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, e a pessoa multiplica. E aí ele sai da generosidade e foca na avareza. Ele sai do que ele tinha que dar e ele passa a construir o cálculo do seu ganho. É por isso que Jesus, quando ele encontra a igreja de Laodiceia, em Apocalipse no capítulo 3, ele pensa: você que pensa que tem muito, que é rica, não sabe que é pobre, que está nua. Então por quê? Porque a igreja, ela vai fazendo essa conta, a própria pregação, o próprio pregador, ele vai ensinando o indivíduo, ao invés de dar uma oferta com generosidade, ele dá uma oferta para trazer algo para ele.
Ele dá uma oferta pensando em si mesmo e não no outro. Então a oferta deixou de ser um ato de amor, um ato de generosidade, um ato de ir ao encontro do meu irmão que está sofrendo, para se transformar um ato de riqueza, um ato de retorno, um ato de cálculo bem pensado para aumentar o meu patrimônio. E aí Paulo tem que dizer, o amor ao dinheiro, o apóstolo Paulo, Jesus, quando ele vai falar a respeito da ânsia de mamon e da riqueza, ele fala, não pode servir a Deus e a riqueza, porque há de odiar um e amar o outro. E aí quando ele cita a palavra riqueza, e a pessoa pensa na riqueza material, ele imediatamente diz, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, como a vez de vestir. Por quê? Porque quando a gente pensa na riqueza, nós pensamos nas nossas necessidades. Nós já não estamos tratando mais de generosidade, do ato de dar, mas de uma mera troca de ganho financeiro. Por isso que a lógica do reino de Deus é, busque em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Por isso que Paulo, ao levantar uma oferta para a igreja da Macedônia, ele vai e diz para esta igreja, ele vai e diz, olha, vocês estão levantando uma oferta visando atender uma necessidade de uma igreja que está passando dificuldade. E esta oportunidade vai ser uma prova para demonstrar o seu amor para com eles. E não quanto você vai ganhar porque está ofertando a eles. Então, nós temos o seguinte, o termo dinheiro, ele instiga as emulações do coração. Quando nós estamos num ambiente em que, lembra que eu falei que quando nós estamos num ambiente de oferta, o ofertante está sendo provado, quem pede oferta está sendo provado, e quem recolhe a oferta está sendo provado. Eu lembro de uma história contada por Demo Chacari, e ele conta que ele chamou um pregador para fazer a pregação num determinado evento, e ao final ele deveria recolher uma oferta. E ele recolheu a oferta no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Quando ele chegou nesse dia, ele recolheu a oferta, mandou alguém orar, saiu correndo, foi lá e abraçou o dinheiro e disse assim, eu pedi esse dinheiro e esse dinheiro é meu e ninguém me tira dele. E estava combinado de que ele não levaria nada, porque aquilo que ele iria receber pelo tempo em que ele estava ali já estava pago para ele. Ele não precisava levantar uma oferta para atender a sua necessidade. Mas de tanto ele ver aquele dinheiro sendo recolhido, ele tomou conta, o seu coração tomou conta, e ele foi, a avareza o dominou. Nós estamos dizendo que a oferta está provando a todos aqueles que estão participando da cena. O padrão da cobiça é levantado quando o que vai fazer o apelo pela oferta, ele começa a dizer que se você fizer uma oferta a Deus, ela vai lhe retornar multiplicado por 100, por 60, por 30. O pregador está fazendo a imaginação do indivíduo a fazer conta de ganho. Pensa no alcoólatra. O alcoólatra, quando ele está naquele período, ele está disposto a deixar o vício do álcool. Há uma máxima entre eles: não beba o primeiro gole.
e comece a contar os seus dias. Porque se você beber o teu primeiro gole, tudo volta. E aí, entre eles, quando um encontra com o outro e diz, há quantos dias você está abstêmico? Ele diz 100 dias, outro 120, vamos aguentar mais um, 121. Mas se ele beber um gole, volta para ele o desejo do vício e ele faz uma imersão e ele acaba voltando muito mais do que ele bebia antes. Então, se ele bebia 1 litro, passa a beber 2, tipo desse jeito. Por quê? Porque dá uma gana que ele não consegue controlar. A mesma coisa. Quando nós estamos em um ambiente de culto, pedindo uma oferta para o reino de Deus e ensinando a pessoa a fazer conta de quanto ela vai ganhar com aquela oferta, é a mesma coisa de dizer, levanta-te, avareza, toma conta desse que vai entregar o dinheiro. E aí Paulo diz assim, a oferta que devia ser uma expressão de generosidade se transformou em motivo de avareza. Ao invés de você entregar uma oferta para enriquecer o outro, você está querendo buscar o ganho para você mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos para reforçar que não devemos ter esse comportamento, ele diz, Romanos capítulo 14, 7 e 8, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Então, aquele que dá a oferta, ele tem que ser igual a Jesus Cristo. E como é que é Jesus Cristo? Ele que era rico, se fez pobre, para que na sua pobreza pudesse enriquecer. Significa que aquilo que é a minha prosperidade, eu vou separar o que atende à minha necessidade e vou pegar a outra parte que excedeu a minha necessidade e vou estender a mão ao meu irmão, à minha irmã, que está passando por uma necessidade e ela precisa de um aporte que somente eu, porque o Senhor me deu essa prosperidade, tenho condição de chegar até ela. Eu chamo isso de resposta à oração enviesada. Deus poderia ter respondido direto a Jerusalém, e Jerusalém não precisaria da oferta das igrejas da Macedônia e nem da Acaia. No entanto, Deus responde a bênção, manda a bênção para a Macedônia e manda a bênção para a Acaia. E eles têm condição agora de serem provados se eles de fato amam o corpo de Cristo ou não, se eles vão estender a mão ou não, se eles estão vivendo para eles mesmos ou estão vivendo para o Senhor. Então nós temos que entender que na perspectiva humana, o pobre é maldição e o rico é uma bênção. Na perspectiva humana, há uma luta de classe entre rico e pobre. O rico está oprimindo o pobre e o pobre ele quer se libertar do jugo do rico. Na perspectiva humana, há um fosso existencial entre o rico e entre o pobre. Eles não se comunicam. O rico, ele se volta para os ricos para ficar mais ricos e os pobres se voltam para os pobres ficando cada vez mais pobres. É por isso que a cidade é dividida em bairros muito ricos e periferias muito pobres, porque o homem natural vai fazendo naturalmente essa separação entre o rico e o pobre. No entanto, quando nós estamos no reino de Deus, o pobre é uma oportunidade de manifestação de generosidade. E eu tenho que abraçar essa causa para fazer diferença. Quando nós enxergamos no reino de Deus o nosso orçamento, no caso, por exemplo, das igrejas da Macedônia, que eles viviam em profunda pobreza, eles olharam para a pobreza deles e ainda assim encontraram riquezas, que é o recurso que eles encaminharam a Jerusalém. Então, quando nós mudamos as nossas crenças, a nossa crença muda a forma de ver a nossa prosperidade. E quando nós enxergamos a nossa prosperidade, nós descobrimos que nós temos a responsabilidade de utilizar ela
para abençoar o nosso irmão. Lembra que nós já tratamos desse conceito. Qual é o conceito? O apóstolo Paulo, quando ele vai tratar da oferta, ele diz assim: dê a oferta da sua prosperidade no primeiro dia de cada semana. Isso é no domingo. Ok. O que Paulo está dizendo? E nós temos que entender esse contexto macro que há por detrás dos simples atos de fazer uma oferta. Paulo está dizendo: olha, você tem uma renda, fruto do teu trabalho. Esta renda é a tua prosperidade. Você trabalhou e você colheu. Você plantou e você colheu. Agora que você tem a tua colheita na mão, e olhe para o quanto você tem. Verifica aquilo que atende a tua necessidade, mas também olhe o teu irmão que precisa de você. E estende a tua oferta ao teu irmão e o ajuda. Então Paulo está dizendo que nós precisamos nos movimentar por amor, porque já colhemos. A base para definir o quanto nós vamos ofertar já está na nossa mão. E ele diz: se você não tem prosperidade, não se fala em oferta. Não há o que entregar, porque você ainda não recebeu, porque você ainda não plantou, então você não colheu. E aí também há uma mudança. O pregador fala: não, você está plantando a oferta. Não, você está colhendo algo, e aquilo que você colheu é o que lhe permite entregar uma oferta. Por isso que Paulo fala: dá com alegria. Por que eu vou dar com alegria? Porque aquilo que eu recebi é muito mais do que a minha necessidade. Eu tenho uma sobra, um excedente, vamos assim colocar, não uma sobra, mas um excedente. E esse excedente é aquilo que eu posso ajudar o meu irmão nas suas necessidades. E aí nos voltamos à carta de Tiago. Tiago capítulo 2, verso 15 e 17 diz assim: se o irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se nós formos aos comentaristas desse texto, eles vão dizer que Paulo está falando que existe a doutrina da fé, salvação por meio da fé, e a doutrina da salvação por meio das obras. E ele estaria dizendo então o seguinte: para eu alcançar a minha salvação, eu tenho que praticar obras. Na verdade, o que o Tiago está dizendo aqui não é uma em contraposição à outra. Imagine a seguinte situação: eu não tenho nada, eu não tenho uma renda, portanto eu não tenho um trabalho, eu estou desempregado. O que eu preciso para ter uma renda? Eu preciso, em primeiro lugar, de querer trabalhar. Em segundo lugar, eu preciso desejar mudar a minha situação de desempregado. Em terceiro lugar, eu preciso crer que Deus pode me dar um emprego, que Deus pode intervir. Em quarto lugar, eu tenho que ter fé que há uma porta aberta e que quando eu for atrás desse emprego, eu vou encontrá-lo. Ok? Encontrei o emprego. Agora eu tenho um salário todo mês, ou eu tenho uma renda todo mês. Se eu sou empreendedor, eu tenho lucro. Se eu sou empregado, eu tenho salário todo mês. Esse salário e esse rendimento, esse prolabore, ou esse lucro que está chegando aqui na minha mão, é fruto da minha fé. Eu apliquei a minha fé. O dinheiro está aqui. Agora, o que é que eu vou fazer com o dinheiro? Eu posso consumir o dinheiro, mas ninguém vive para si. Eu posso pegar uma parte do dinheiro e reinvestir no meu negócio, ter uma outra fonte de renda,
E eu também posso pegar uma parte do meu dinheiro e dar ao meu irmão em oferta. Uma demonstração de amor. Então a obra está nisso. O que é que eu vou fazer com aquilo que está na minha mão, que foi alcançado com minha fé? Porque eu não preciso mais fazer mais nada, eu já alcancei, está na minha mão. Agora, eu vou traduzir isso em uma obra de justiça? Eu vou levar esse dinheiro, essa oferta a quem precisa? Este é o ponto que Paulo está trabalhando. E razão porque nós temos que entender a real função da colheita. Nós colhemos para poder ajudar o nosso irmão que precisa. Na próxima live, nós vamos trabalhar sobre qual é a finalidade da colheita. Nós estamos avançando verso a verso para extrair todo esse aprendizado em que o apóstolo Paulo está nos dando. E nesse período de pandemia, a virtude da generosidade será uma das virtudes mais necessárias nessas condições em que estamos vivendo. Foi muito bom ter você junto comigo, de ter participado desse momento. Eu espero que possamos estar aqui de novo amanhã às 20 horas. Esta foi a live de número 35. E que o Senhor possa nos permitir continuar até chegar ao final do capítulo de número 9. Que o Senhor seja louvado e que você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus.